Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Tan, sejam bem-vindos a mais um For Books Mania. Hoje nós vamos falar do livro A Ordem Secreta, uma história de família e magia, do autor Tom Freitas. Sim, este é um livro totalmente, assim, cheio de aventura e emoções, e eu quero trazer para vocês esta resenha um pouquinho mais emocionante. Então vamos lá, para explicar um pouquinho de como funciona a história. Nesse começo de livro, a gente vai ser apresentado a dois personagens, o tio Olavo e o Phil. Aparentemente, eles sequestram ou raptam duas crianças que são importantes, no caso, dois nenéns, que são importantes para o desenvolvimento de algo muito maior, que até então a gente não sabe, beleza? Vamos focar nisso. Ele então, no caso o Phil, vai ter que ficar com essas duas crianças e treinar elas como se fosse o pai delas. Ele então vai ter que pegar e resolver o quê? Cuidar dessas crianças da maneira que ele achar melhor. Elas foram tiradas de sua mãe, porque elas são gêmeas, e aparentemente tudo isso tem um fator histórico que envolve as questões de magia, que eu também já vou entrar no assunto para vocês. Essas duas crianças são Agnes e Xavier. Depois de um tempo, eles já estão crescidos, na verdade, depois de 10 anos, que é o objetivo daquele grupo, eles já estão crescidos e eles vão precisar, enfim, começar a aprender e a entender sobre magia. Por que eu estou falando isso? Que o Olavo vai chegar nesse lugar, né, que é a casa que eles ficam, e essa ordem secreta precisa ser reunida para a volta de um importante ser. No entanto, para que isso aconteça, essas duas crianças vão ser os elementos principais, porque aparentemente gêmeos têm uma força extra normal, vamos dizer assim. Elas são muito fortes com relação à magia. E, coincidentemente, a gente tem aí um fato histórico muito importante para esta história. Qual que é o fato histórico? Aparentemente, alguns anos atrás, teve uma guerra em que os bruxos lidaram com a ciência e, infelizmente, a bruxaria ou a magia se perdeu. Ou seja, ninguém mais tinha poderes. Então, essas duas crianças seriam a última tentativa deles de voltar a ter poderes, ou seja, da volta oficial da magia. O que até então a gente não sabe como vai ser desenvolvido. As duas crianças, elas são muito curiosas. No entanto, Xavier, ele é um rapazinho assim mais que gosta dessa questão de magia, gosta de conhecer áreas novas e gosta de explorar. Porém, os dois são limitados, ou seja, eles não podem sair da área que eles estão. O que acontece? Xavier já tem uma curiosidade de saber como que é o mundo externo, porém, a Agnes, ela é uma pessoa que, enfim, gosta muito da ciência e quer estudar além de tudo para mostrar para o seu pai, que é o caso Phil, que tudo é muito importante para ela e que ela precisa ter o pai ali junto com ela. Os dois, assim, foram criados por um androide, cujo nome é o Nestor, e ele vai ser algo muito importante na vida dessas crianças, e isso vocês vão ver no decorrer da história. É então que esse tio Olavo volta, e aparentemente essa ordem vai ser junta. No entanto, as crianças não tinham conhecimento nenhum do que de fato iria acontecer. E como elas eram leigas no assunto, o que aconteceu? Elas tiveram que descobrir por meios próprios. Sim, elas iam visitar lugares que até então eram considerados proibidos. No entanto, Agnes é muito inteligente, gente. Ela é extremamente inteligente, relacionada à parte de mecânica e tudo mais. Então, ela, entre aspas, dá vida a Nestor, que até então era somente controlado pelo seu pai, limitando as crianças de tudo. Mas Nestor parece que começa a ter sentimentos. Sim, é aí que a gente entra na história. Então, tudo envolve com uma questão de ciência, de magia, e a gente não sabe em que ponto tudo vai se, enfim, acontecer. Por isso que eu estou falando para vocês que esse livro tem muito, assim, muito a ser desenvolvido. Vamos então para a minha humilde opinião deste livro.
Gente, eu juro pra vocês que no começo eu não esperava muito o que poderia acontecer, mas como a gente estava sendo apresentado a um novo mundo, algumas coisas precisaram ser explicadas. Qual que foi o porém pra mim disso? Eu no primeiro capítulo fiquei assim, puxa, mas o que que isso tem a ver e tal? Mas depois eu descobri que o tio Olavo nada mais é do que um cara muito complicado. E vocês vão entender o porquê durante a narrativa. A gente sabe que o Phil, realmente, o Phil, que é o pai das crianças, tem um certo receio deste tio Olavo. Por que disso? A gente não sabe. A gente vai ficar praticamente o livro inteiro tentando entender porque tanto o Phil tem medo, quanto as crianças começam a ter medo também. Porque aparentemente, essa pessoa aí, né, esse tio Olavo, não é uma pessoa muito, assim, cheia das amizades. Ele tenta fazer, mas o gênio dele não bate com o de ninguém. Ou seja, ele é um cara um tanto quanto complicado. E o que pra mim chamou muita atenção foi a gente entender um pouco dessa história da magia, desse envolvimento todo que a gente teve nessa trama, pra daí ter um desenvolvimento bacana da narrativa como um todo. Eu adorei conhecer as crianças. Pra mim, elas foram um ponto ápice, assim. Cara, eu amei a Agnes, porque ela é uma criança muito inteligente, que tem muita inteligência. No entanto, ela mostra os problemas dela, e eu acho que os dois se complementam. E também a gente vai ter essa explicação, na verdade não muita explicação, porque isso eu colocaria que talvez seria legal colocar, em que os gêmeos têm uma força maior, e por isso que eles são necessários para que o rei da coisa toda ali renasça, beleza? Então, a gente fica assim, perdido, que nem as crianças no começo. E isso é um ponto legal, porque a gente vai aprendendo junto com eles. Porque é assim, gente, duas crianças que não sabem nada do que vai acontecer naquele mundo vão aprendendo, vão se desenvolvendo, e isso pra gente é maravilhoso. Porque, por exemplo, se você entra num livro e você já sabe tudo, qual que é a graça de você continuar lendo? E isso foi um ponto ápice, assim, o autor conseguiu pensar de uma maneira muito legal. Porque ao mesmo tempo que as crianças iam aprendendo, a gente ia aprendendo junto. E isso é ótimo, porque daí a gente tem um desenvolvimento mais legal. A história, ela é fluida. A narrativa é muito gostosa. Eu posso ter demorado um pouquinho para ler, mas porque eu tive pouco tempo, assim, para conseguir fazer a leitura, mas é tempo meu mesmo. Mas a história é muito bem desenvolvida. Então, se você gosta de um mistério com uma ação e que envolva magia, você vai gostar deste livro. Ele é para um público, eu acho que lá para os 13, 14 anos, mas ele é um livro gostoso de ler e que, claro, se você quer iniciar a sua criança aí no mundo da fantasia, com também alguma pegada mais histórica, vai valer muito a pena, porque as crianças ali têm em torno de 10 anos, ou seja, a criança vai poder entrar no mundo de uma maneira mais legal. No entanto, esse livro é para todos os públicos de todas as idades, assim, tipo, eu li, adorei. Dá para ter um desenvolvimento muito legal. Eu peguei, assim, uma sensação, tipo, quando eu tava lendo Percy Jackson, sabe? Que é uma criança um pouco mais nova, mas tem um desenvolvimento muito bom. Sim, essa história tem um desenvolvimento muito bom. Porém, eu adicionaria, assim, de forma clara aqui falando para vocês, que eu colocaria um pouco mais explicando essa questão da magia. Porque por mais que as crianças vão aprendendo assim como a gente em nenhum momento vê 100% do que aconteceu. O que acontece? A gente não sabe dessa força de poder, porque disso acontecer, entendeu? Então eu acho que seria válido colocar, nem que fosse um apêndice no final do livro que puxa para um segundo, então acredito que vamos ter um segundo livro desse daí, para daí a gente ter um conhecimento um pouquinho maior. Então, gente, é isso. Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever aí no canal para receber nossos próximos conteúdos. Me ajudem aí a bater os 500 inscritos, por favor. Nos vemos na próxima. Beijinhos e tchau, tchau.